Convido você para ler Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 1 em diante. Apocalipse, capítulo de número 3 e verso de número 1 em diante, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas do Apocalipse. Quando nós falamos sobre essas igrejas do Apocalipse, eu acredito que essas igrejas, elas nos representam. E por que as igrejas do Apocalipse, elas nos representam? Porque existem determinadas atividades, determinadas práticas, determinadas condutas, determinados contextos e circunstâncias históricas que estas igrejas vivenciaram, que quando nós passamos a estudar, quando nós passamos a olhar, quando passamos a ler, quando passamos a conhecer, nós vamos ver que existem similaridades daquilo que somos, quando comparado a essas igrejas da época em que eram. Logo, quando eu falo que essas igrejas, elas nos representam, eu quero deixar bem claro aos irmãos que aquilo que eles viveram lá, existem momentos da nossa peregrinação de fé que vivemos aqui também. Então, quando eu olho para esse contexto histórico, cultural, eclesiástico, bíblico, eu posso dizer para você com toda a certeza que a igreja em Éfeso sou eu. A igreja em Éfeso é cada um de nós. A igreja em Éfeso somos nós, porque assim como a igreja em Éfeso estava crescendo, estava amadurecendo, nós também estamos crescendo, nós também estamos amadurecendo. Mas assim como a igreja em Éfeso, descrita no livro do Apocalipse, nós corremos o risco de perder a ternura. Nós também somos, eu também sou, a igreja de Esmirna. E assim como a igreja de Esmirna foi perseguida, nós também somos perseguidos em determinados momentos da nossa história. E o fato de sermos perseguidos nos leva à responsabilidade da perseverança. Assim como a igreja de Esmirna foi perseverante, porque foi perseguida, nós, eu, você, nós também temos que ser perseverante. Eu também sou, você também é, nós somos a igreja de Pérgamo, porque assim como a igreja de Pérgamo infelizmente foi seduzida pelos erros da conduta, das mentiras de Balaão, ela sofreu tentação, você e eu também sofremos tentações na nossa peregrinação de fé, na nossa existência, no nosso ser, nas nossas emoções. Nós somos rodeados de tentação. E o que é a tentação, pastor Rodrigo? É simples. Tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Então você sabe que não pode, sabe que não deve, sabe que é errado, mas você tem vontade, você tem desejo, você quer ir, você quer falar, você quer ver. Essa vontade começa a te corroer por dentro. Então você cede àquela vontade. Enquanto está na vontade, no desejo, é isso que chamamos de tentação. Mas quando cedemos à tentação, aí é onde nós chamamos de pecado consumado. E assim como a igreja em Pérgamo, nós somos tentados, nós somos também a igreja de Tiatira, porque assim como Tiatira foi seduzida dentro da igreja por Jezabel, nós também corremos o risco de sermos seduzidos por Jezabel dentro da igreja. Não precisamos mais sair. O diabo vai usando pessoas, inclusive dentro da igreja, para enganar, com mentiras, com falácias, e infelizmente
infelizmente nós acabamos cedendo, nós acabamos ouvindo e nós vamos aderindo a essas mentiras de Jezabel. Então, sempre existe uma correlação, não tem para onde correr. Você e eu vamos perceber que essas igrejas nos representam, porque cada um de nós temos um pouquinho dessas igrejas, e a bola da vez agora é Sardes. E quando falamos de Sardes, se nós formos pesquisar hoje, essa cidade ainda subsiste, essa cidade ainda existe. Se você viajar para a atual Turquia, existe uma cidade lá chamada Sarte, e esta cidade Sarte é a Sardes do período bíblico, é a mesma cidade, só ampliou o espaço geográfico, não muda nada, está no mesmo lugar, só teve um crescimento tecnológico, teve um crescimento cultural, teve um crescimento em outras áreas, principalmente geográfico, mas é a principal cidade. Sardes, nós vamos ver que Sardes era muito rica. Quando estudamos ela no contexto bíblico, ela cunhava ouro, ela produzia ouro, além do ouro ela produzia prata, e foi a primeira cidade no mundo a cunhar uma moeda em ouro. Foi também a primeira cidade no mundo a misturar ouro com prata e fazer artefatos como moeda, troca de mercadorias por uma moeda, misturado entre ouro e também prata. Só que essa cidade, ela se achava inexpugnável, ela se achava muito invencível. Uma cidade, por exemplo, que não era conquistada, porque ela era rica, e de certa forma o dinheiro pode comprar qualquer pessoa, o dinheiro pode comprar qualquer intenção, o dinheiro pode comprar qualquer assinatura, o dinheiro pode comprar o armamento bélico, e o fato de ser rica fez com que ela se enganasse com o poder do dinheiro, e quando ela se engana com o poder do dinheiro, ela recebe assaltantes. O fato de ser rica, nós temos pequenos furtos, pequenos roubos, pequenos assaltos, mas teve um assalto que chocou aquela cidade, e talvez é justamente por isso que Jesus ele vem para essa cidade, e na parte B do verso 3, Jesus diz assim para essa cidade: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. O que Jesus está querendo dizer para essa cidade é mais ou menos assim: vocês estão achando que o dinheiro pode comprar tudo e todos, vocês estão achando que o dinheiro pode te proteger a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, vocês estão achando que vocês são inconquistáveis, vocês estão achando que vocês são invioláveis, mas tenha cuidado. Possa ser que eu venha, e eu vou vir, e a hora que eu vou vir como um ladrão, e vocês não vão perceber. Vocês só vão perceber quando for tarde demais. Mas a pergunta de fato é: por que é que Jesus disse que viria como um ladrão para essa igreja? E para isso, nós temos que nos aprofundar um pouco mais dentro do contexto da igreja em Sardes. Como eu disse, Sardes era uma igreja riquíssima, e o problema em Sardes não era dinheiro. Eles não tinham problema, por exemplo, na oferta, de fazer momentos de oferta, para fazer, por exemplo, uma campanha para o ar-condicionado, para fazer uma campanha para poder mudar o palco de lugar. Eles não tinham problema com oferta para poder pagar a luz de um membro, ajudar alguém. E eu fiquei pensando como é que é ser pastor de uma igreja onde o problema não é o dinheiro. Eu fiquei me imaginando, como é que você pode viver e pastorear uma igreja onde não tem carência do dinheiro? Porque quando eu venho para a nossa igreja, a Igreja Batista Atos, os líderes acham que eu sou um cifrão. Os líderes olham para mim e já pensam no dinheiro. Então, em vez de chegar em mim e falar paz do Senhor, ou graça e paz, pastor, ou em me perguntar se está tudo bem, eles já chegam em mim e falam: tem quanto para me dar para o som? Tem quanto para me arrumar para a cantina? Estamos precisando de um subsídio. Essas são as expressões. Então, quando os líderes e os pastores olham para mim, eu tenho um cara de cifrão para eles. E Sardes era uma igreja que não tinha problema. Eu gostaria de ter uma experiência de viver como pastor em uma igreja onde o problema não é dinheiro. Olha só, irmãos, nós precisamos aqui, irmãos, comprar o terreno do lado. Junta 5 irmãozinhos só, e oferta ali um valorzinho significativo, e a gente compra o terreno. Aí a gente diz: agora vamos construir, junta mais uns 2, 3, amém?
Amém, no nome de Jesus, amém. Amém, Deus não precisa de muito não, irmão, você está vendo as cadeiras vazias aí, mas Deus não precisa disso não, o milagre vem de Deus, a multiplicação vem de Deus, só que a generosidade parte de quem está. A generosidade parte de quem está, é você que está aqui, Deus não vai usar quem não está. É você que tem que abrir a mão, porque é você que está aqui cultuando nessa hora. Quem não está, Deus não vai contar com esse, Deus conta com quem está. Então Sardes, o problema não era o dinheiro. Qual que era o problema em Sardes? O problema em Sardes era a vitalidade. É isso que Jesus vai falar no preâmbulo, e por preâmbulo, o início de uma carta. Então tem uma carta, quem escrevia a carta antigamente e mandava pelo correio. O início de uma carta chama-se preâmbulo. E Jesus, lá no capítulo 3, no verso de número 1, Jesus no preâmbulo então disse: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. Então, quando falamos sobre vitalidade, fala sobre vida, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês até têm aparência de vida, vocês até estão se movimentando, estão até fingindo que estão respirando. Vocês aí têm igreja por todo lugar, é igreja de parede preta e todas as outras cores, tem luzes show de bola, fumaça para dar um efeito na iluminação, vocês têm som show de bola, caixa espalhado por todo lugar, a rede social de vocês é impecável. Muito lindo, as melhores câmeras, as melhores lives, vocês estão ganhando muito like, vocês estão mostrando tudo, vocês têm aparência de vivo, mas na verdade, vocês estão mortos. Vitalidade diz respeito à boa saúde, em outras palavras, não está doente, e o que Jesus está dizendo para Sardes é o seguinte: vocês estão até corados, eu estou vendo aí a bochecha de vocês, está até rosada. Mas se eu chegar mais perto, e Jesus vai olhando, chegando perto, mas peraí, esse seu corado na sua bochecha não é de verdade. Não é porque você praticou um exercício físico que você está com a temperatura corporal um pouco mais alta. Não é porque você está sadio. Na verdade, esse corado na tua bochecha é maquiagem. É falso, é fake news. Você na verdade está hepático, um amarelo. Você não está na cor real do teu corpo, da vitalidade nutricional, da vida. Você está doente. Os cristãos em Sardes, em outras palavras, eram cristãos nominais. E quando nós falamos de um cristão nominal, irmão, eu quero que você entenda, é aquele que só tem nome, nominal, nominais, nome. Um cristão nominal é aquele que fala de Deus, ele até carrega a Bíblia no celular, ele conhece a igreja, o nome da igreja, o nome até do pastor ele sabe, mas quando se pergunta sobre pecado, salvação, Jesus, o Espírito Santo, o arrebatamento, nada disso ele sabe. Ele não tem comunhão, ele não tem espiritualidade, ele não tem profundidade na espiritualidade, ele não tem intimidade com Deus, ele não tem uma vida com Deus, ele é um papagaio repetindo o que os outros falam, ele não fala de si, ele não fala da comunhão que ele tem com o Espírito Santo, ele fala daquilo que ele ouviu falar, ele não fala porque ele aprendeu, porque ele passou horas com o Espírito Santo, momentos com Deus, não, é um cristão nominal. Quando falamos sobre um cristão nominal, eu estou falando, por exemplo, de uma constituição de um país. Quando você estuda na aula de geografia um país, você vai ver que lá está escrito sistema de governo econômico, sistema de governo político, religião e moeda. São os principais atributos de uma constituição, e em cima disso aí, eles vão criando vários ministérios, várias leis e etc. Mas sistema de governo econômico, aí eu tenho capitalismo e socialismo. Esse país é o quê? Capitalista? Esse país é o quê? Socialista. O que é esse país? Sistema de governo político. Aí eu tenho monarquia, aí eu tenho uma república. O nosso país é uma república, mas é uma república o quê? Uma república centro-esquerda, uma república extrema-direita, uma república nada, uma república que está aí só por existir. Que tipo de república é este país? E quando se fala de religião, aí tem uma aba. Qual é a religião que nós nos vamos identificar para o mundo? Somos muçulmanos, somos cristãos, somos espíritas, somos shintoístas, budistas, não sei. Então qual é a religião? Aí
nós vamos ter um departamento público, no Brasil é chamado de IBGE, que ele vai na tua casa, ele bate palma, aí ele pergunta quantas televisões você tem, quantos banheiros você tem, quantos quartos você tem, quantas pessoas moram, quantos adolescentes tem, quais são as rendas, quem é que trabalha, e ele vai fazendo várias perguntas. Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, o IBGE, ele vai fazendo pesquisa, e aí então ele pergunta, religião. Aí então aqueles nominais dizem assim, eu sou católico, não praticante. Esse é o nominal. Ele mesmo está confessando com a boca, eu me identifico como isto, mas eu não sei nada, não tenho relação, não tenho intimidade, só estou aqui por causa de uma tradição, porque minha mãe é, porque meu pai é, porque a avó é. Ele vai no bonde, só porque as pessoas estão caminhando naquela direção, ele está caminhando naquela direção também, só porque a família é aquilo, ele também vai ser aquilo, mas ele não entende nada, ele não tem vida, ele não conhece, ele não participa, é o nominal, e isso está acontecendo dentro da igreja. Não se sabe mais sobre as doutrinas básicas da fé cristã. Não se sabe mais sobre Jesus, sobre salvação, sobre pecado, sobre inferno. Se perguntar alguma coisa, se perde. Não sabe comentar, não sabe argumentar. É o cristão nominal, não tem profundidade, não tem conhecimento. Um cristão nominal carrega o nome de Deus, mas de Deus nada sabe. Um cristão nominal é mais ou menos como aquele camarada que você encontra de vez em quando, sabe aquela pessoa que faz tempo que você não encontra, mas aí você encontra ele e você vai tomar um café, puxa mano, faz tempo que eu não te vejo, como é que você está? Estou bem, e fulano e Beltrano, está todo mundo bem, mas eu vi que você está puxando uns ferros, legal, hein? Você está forte. E aí, isso aí como é que é? É natural ou tem uns negócios aí que tu está injetando? Não, aqui eu sou natural. Eu sou natural, mas é o seguinte, você sabia que eu também sou fitness? Aí o bombado olha para ele e fala, fitness? Você é. Eu sou fitness, mas não praticante. É o cristão nominal. Sardes era assim. Se fôssemos tentar pegar Sardes e colocar dentro da história, do contexto da história da igreja, eu acredito que Sardes corresponde ao período da Reforma Protestante. Porque na Reforma Protestante, o contexto, existe uma igreja. Existe um povo que é chamado de povo de Deus. Existe um povo que é chamado de discípulo de Jesus. Existe. Naquele período medieval da Reforma Protestante existe uma igreja, mas só carrega o nome de igreja, só carrega o nome de cristão, não sabe falar de Deus, não sabe argumentar, não conhece nada, não teve vivência, não teve experiência, porque são cristãos nominais. E Sardes era assim, e me parece que todas as vezes que a igreja, ela mergulha dentro desse fenômeno de nominal, porque quando eu falo de igreja nominal, de cristão nominal, irmão, eu quero deixar bem claro para você que crescimento de igreja não é crescimento do evangelho. Eu repito isso, crescimento de igreja não é crescimento do evangelho. Crescimento do evangelho não tem nada a ver com quantidade numérica. Quantidade numérica dentro da igreja não diz respeito ao crescimento do evangelho. O crescimento do evangelho é a transformação de vida, é a transformação de mente, é a transformação de alma, é a transformação de água para vinho. O crescimento de igreja forma apenas o quê? Cristãos nominais que entram e saem. Não tem intimidade, não tem comunhão, não tem responsabilidade, não tem comprometimento, não tem nada. Ele simplesmente vem, senta como se fosse um restaurante, comeu e vai embora. E vai embora. E Deus não nos chamou para sermos cristãos nominais. No livro de Atos nós vamos ver uma igreja relevante. Uma igreja que impacta a sociedade. E quando nós colocamos nosso nome de Atos, isso traz uma responsabilidade para nós. Não quero ser mais uma igreja, não quero ser mais uma na igreja aqui em São Miguel Paulista, eu não quero ser mais uma igreja batista.
mas eu quero ser uma igreja relevante, que as pessoas conheçam o poder de Deus, a ação de Deus através de nós. É isso que eu quero para a nossa igreja, eu não quero mais uma. Porque se for para ser mais uma, eu prefiro fechar as portas, irmãos. Eu poderia estar em casa agora descansando, porque amanhã é dia de branco. Amanhã nós vamos trabalhar. Só está de férias quem é estudante. Nós vamos trabalhar amanhã e já vim para o culto da manhã e preguei aqui de manhã, fora todos os trabalhos que tem durante a semana que eu acompanho. Fora o trabalho, fora a igreja, porque eu não sou integral na igreja, eu tenho um trabalho fora a igreja. Nós estamos cansados, sim, fadigados, sim, mas por que fazemos? Porque eu entendo que Deus nos preparou para esse tempo para ser relevante, para fazer a diferença, porque se for para poder pregar o mesmo arroz com feijão, então não precisa de nós, já tem outros pregando. Não precisa de nós, já tem outros falando, já tem outros pregando, já tem outros ministrando, não precisa de nós. Mas Deus nos trouxe para esta era, para sermos relevantes e não nominais. Deus quer pessoas ativas, cheias de vitalidade, cheias de vida no poder do Espírito Santo. Deus não quer telespectador. Se for para ser telespectador, fique em casa assistindo no YouTube. Aqui não é lugar de telespectador. Nós somos discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele caminha do lado de Jesus. Mas me parece que quando entramos nesse fenômeno de cristãos nominais, Deus sempre levanta o Martinho Lutero para fazer uma reforma protestante. E quando eu falo de Martinho Lutero, isso nós vamos trazer para o nosso contexto, eu estou falando de avivamento, irmão. Sempre quando a igreja começa a entrar nas falácias deste mundo, de Jezabel, de Balaão, no engano das pregações neopentecostais e tudo mais, Deus sempre levanta Martinho Lutero para provocar um avivamento naquela região. E quando eu falo de avivamento, o fato de nós termos uma herança pentecostal e neopentecostal, você e eu já pensamos logo no poder de Atos 2. É o que vem na nossa cabeça. É aquilo ali que é avivamento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Aquilo ali é uma gota no oceano. O que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 2, é apenas uma gota em todo o oceano do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, grave isso, o verdadeiro avivamento é a junção, a fusão do conhecimento de Deus com o poder de Deus. Não é apenas o poder, não é apenas o conhecimento. Eu repito, o verdadeiro avivamento é a junção, é a fusão do conhecimento de Deus com o poder de Deus. Por que eu digo isso? Porque conhecimento sem poder é barulho. Repito, conhecimento sem poder é barulho, e poder sem conhecimento é meninice, é o que acontece nas igrejas. Poder sem conhecimento. E o que acontece? Meninice. Então Deus levanta Martinhos Luteros para provocar avivamento dentro da igreja, para ressuscitar a igreja. É por isso que Jesus disse para essa igreja: vocês têm aparência de vivo, mas vocês estão mortos. Então, como é que Jesus sabia que essa igreja ela estava morta, doente, um frangalhos, mesmo com aparência de viva? E ele responde ainda no preâmbulo, no capítulo 3, verso de número 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E se você tem acompanhado essa série desde o início, você sabe que eu já te falei que segundo Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 20, nós sabemos, pois Jesus revela a João no livro do Apocalipse 1:20, que as 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. Então as 7 estrelas são os pastores da igreja. Mas e os 7 espíritos? Porque até então você e eu acreditamos que é um Espírito Santo. É assim que nós aprendemos. Agora vem Jesus, vem João, escreve e fala sobre 7. E aí fica um pouco confuso, a gente fica um pouco desnorteado. E voltamos então para a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante existe um jargão.
E o jargão da reforma protestante é que a Escritura interpreta a Escritura. A Escritura interpreta a Escritura. Logo, se lá em Apocalipse, no último livro, fala de 7 espíritos, isso significa que no decorrer da Bíblia, os livros antecedentes, eles vão falar também e vão explicar sobre esses 7 espíritos. E é o que acontece, então, em Isaías, capítulo de número 11, verso de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Quantos espíritos? 7. Jesus sabe, porque este Espírito está sobre ele. Agora pasmem, não são 7 espíritos, é um Espírito só, que age de 7 maneiras diferentes na igreja. É um Espírito só, que age de 7 maneiras diferentes no cristão. Então, se você não está sendo sábio, e o Espírito Santo, a Bíblia demonstra o Espírito de sabedoria, alguma coisa então está dissonante e você não tem comunhão com o Espírito Santo. É por isso que Paulinho vai escrever no último capítulo, no último versículo de 2 Coríntios, Paulinho vai escrever assim, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Amém. Agora, quando olhamos para esse versículo, o amor de Deus e a graça de Deus, apesar de vermos todos os dias, com o sol, com a chuva, com a saúde, com o fôlego de vida, a essência da graça e a essência do amor de Deus foi quando Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. E isso é passado, isso é antes da fundação do mundo. Mas quando Paulo fala comunhão com o Espírito Santo, a comunhão não pode ser amanhã. Eu não posso ter comunhão com a minha esposa amanhã, não existe isso. Porque o amanhã não existe. Eu não posso ter comunhão com a minha esposa ontem, porque o passado também não existe, porque passou. Eu só posso ter comunhão com a minha esposa no presente eterno de agora. Logo, comunhão com o Espírito Santo é algo contínuo, irmãos. Para pensar um pouquinho. Se tu está achando que você vem para a igreja 1h30, que é a duração do nosso culto, e você tem comunhão com o Espírito Santo, você está enganado. Vir para a igreja para ficar 1h30, 2, que seja, e tem umas que não tem horário para terminar, só para começar. Então, se você vai a esse tipo de igreja e você acha que tem comunhão com o Espírito Santo naquele período, está muito enganado, é uma gota no oceano. A comunhão com o Espírito Santo, não tem como, irmão, você falar assim, peraí, Espírito Santo, eu vou no banheiro, daqui a pouco a gente conversa, troca ideia, ou eu aciono o Espírito Santo só quando eu oro. Tem cristão que acha que aciona o Espírito Santo só quando ele ora, trata o Espírito Santo como se fosse um gênio da lâmpada. Quando precisou, esfregou, ele aparece fumacinha, terminou, ele volta para dentro da lâmpada, acabou. Isso não é comunhão com o Espírito Santo. Comunhão é participação, comunhão é amizade, comunhão é troca de ideia, comunhão é sentar na mesa, comunhão é sorriso, comunhão é verdade. É uma rotina, é dia a dia. Vir para a igreja não te faz um cristão. Vir para a igreja não te faz um discípulo de Jesus. Igreja não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, que convence do pecado, da condenação e do juízo. E ele só faz isso através da comunhão. Não tem como ter transformação se não tiver comunhão com o Espírito Santo. Não tem como ter transformação se você não tiver entendimento do Espírito Santo. Por isso que Jesus sabe que Sardes estava doente, porque nele repousou o Espírito Santo de Deus. É o que Pedro fala e Lucas escreve em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É assim que milagre acontece.
nessa comunhão com o Espírito Santo. Ele repousa sobre você, em contrapartida você repousa e descansa nele. É como se nada te abalasse, é como se nada te preocupasse, é como se nada mexesse com o seu emocional, é como se nada mexesse com você. Você continua ali, simplesmente porque você sabe que o Espírito Santo está em você e você está no Espírito Santo. E aí parece que você é até indiferente com as coisas, mas não é. É porque você tem uma comunhão com o Espírito Santo que você chega a dormir em paz, tranquilo, porque você tem comunhão com o Espírito Santo. Agora esses, os Martinhos Luteros que Deus levanta para provocar avivamento, Jesus os chama a uma responsabilidade. Então Jesus diz, no verso 2 do Apocalipse 3, sê vigilante. Jesus não falou ora, ele falou sê vigilante, porque se você não for vigilante, aí você fez a besteira, aí você vai ter que orar. Agora, se você for vigilante e não fizer besteira, não precisa de orar para resolver o problema, porque problema não vai ter. Então, ser vigilante e consolida os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês que já abriram os olhos, vocês que estão enxergando que o mundo está caminhando para um lugar estranho, só que parece que ninguém está percebendo isso. Vocês que estão percebendo que a família está um caos, mas você vai conversar, ninguém dá abertura para você, e muito menos confia no que você fala. Parece que você que é o estranho, que você que é o errado, mas você está querendo alertar todo mundo, e todo mundo não está ouvindo você, como se você fosse o louco da história. Você que já tirou as escamas dos teus olhos, você que está diferente, você que conhece, consolida, persevera, não pare, continua a tua caminhada. Jesus diz, consolida os restantes que estavam para morrer. A vida está no meio desses, que literalmente perseveraram na relação da verdade, não desistiram da verdade, da sinceridade, pois se morreu, onde há a morte, há relações de morte. E uma relação de morte é uma relação de falsidade. Em Sardes havia isso. Uma relação de morte, uma relação de mentira, uma relação de falsidade, porque eles estavam morrendo. E quando falamos sobre morrer, o dinheiro entrou naquela igreja porque era uma cidade extremamente rica. E onde entra o dinheiro, então características do dinheiro começam a vigorar. Como por exemplo o egoísmo, o individualismo, a arrogância, a soberba, o oportunismo. Aí as nossas relações não são mais verdadeiras, são relações oportunistas. Eu começo a ver o outro como uma oportunidade de crescer. Se o outro tem título, uma oportunidade de status. É assim que acontece quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus. Nós perdemos as características de Deus e o dinheiro passa a entrar. Logo, Sardes tem um relacionamento de morte. Uma relação de morte é uma relação falsa. É uma relação de máscaras, é um cortejo fúnebre. E quando falamos de relações de máscara, isso acontece muito dentro do casamento. Quando o casal perdeu o amor morreu. E agora eles só se toleram. Muitos continuam casados, porque talvez tenham um cargo dentro da igreja, aí por aparência continua casado. Porque eu não vou perder, lá eu sou o líder não sei do que, eu sou o pastor não sei da onde, e agora então a gente tem que ficar junto aqui, mas vive a tua vida aí de boa. É aparência. Uma relação de morte, de falsidade, de mentira, ela habita na zona da indiferença. E isso acontece nos casamentos também. Se um dos cônjuges disser assim, se a gente não mudar, se você não mudar, eu vou pular do 25º andar. Tá bom. Indiferença, se você pular, tanto faz. Se você não pular, tanto faz. Se você pular e morrer,
tanto faz. Se você pular e não morrer, tanto faz, eu não vou te socorrer. Se você falar comigo, tanto faz. Se você não falar também, tanto faz. Se você vir, tanto faz. Se você não vir, tanto faz. Se você comer, tanto faz. Se você não comer, também tanto faz. Relacionamento de morte. Em Sardes havia pairado esse tipo de relacionamento. E nas igrejas de hoje não é diferente. Relacionamentos de falsidade. Um falando do outro. Aí você se relaciona com um e o um que você está se relacionando, que falava com o outro, fala do outro agora. E assim vai, aquela corrente de falsidade, de morte, que acontece dentro das igrejas. E quando eu fiquei meditando sobre isso, eu confesso que esbocei um pensamento com Deus, que na hora o Espírito me provocou em mim um arrependimento, mas o que eu falei para Jesus foi mais ou menos assim: por que o senhor não acaba com tudo isso? Você não estoura todo mundo, acaba com esse mundo e já era. Um estalar de dedo do Senhor, está tudo resolvido. Aí o Espírito Santo me fez lembrar da passagem que Jesus chegou numa cidade. Aí aquele povo não aceitou Jesus, desprezou de Jesus. Aí vem Tiago e João, fala a mesma coisa que eu falei: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e consumir todo mundo? E aí então Jesus vira para Tiago e para João e diz assim: vocês não entenderam nada do que eu vim fazer no mundo. Aí eu falei: beleza, Deus, 1-0 para o Senhor. Fechou. Show. E qual que é a próxima? Porque tipo assim, quando você se relaciona com o pai não para de falar, né? Quando ele começa o sermão, ele não para de falar. Falei: qual que é a próxima? Aí o Espírito Santo me fez lembrar de uma tradição chamada Minyan, que é uma tradição judaica de sábios judeus. O Minyan é uma tradição onde alguns sábios judeus, eles criaram pautado na oração de Abraão, quando este orou por Sodoma e Gomorra. Deus desceu, se encontrou com ele, e quando Deus se encontra com ele, e diz que vai destruir Sodoma e Gomorra, então Abraão ora, orando, intercedendo por aquele povo. E Abraão diz: se tiver 50, 40, 30, 20, 10 justos, o Senhor não destrói, né? E aí Deus diz: se tiver 50, 40, 30, 20, 10, eu não vou destruir. Parou nos 10. Não diminuiu mais. E quando olhamos para essa tradição Minyan, o Minyan acredita que Deus só não acabou com tudo isso aqui, com toda essa história, com toda a raça humana, com tudo. Deus só não destruiu, porque ainda existe um remanescente, o Minyan. Aqueles que não se renderam à falsidade, aqueles que não se renderam à mentira, aqueles que não se renderam ao dinheiro, aqueles que possuem sinceridade, aqueles que possuem verdade. E é sobre esses que Jesus está falando no verso 4 de Apocalipse, capítulo de número 3. Dá uma olhada. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Minyan, a minoria. A família não foi destruída porque tem o Minyan. A sociedade não foi destruída porque tem o Minyan. A igreja não foi destruída porque tem o Minyan. O continente, o país, o bairro, a vila, o estado não foi destruído porque ainda tem umas poucas pessoas que não dobraram seu joelho para a falsidade, para a mentira, e continuaram na pureza, na verdade, na sinceridade. Por causa desses, há um tempero. Por causa desses, o mundo ainda é iluminado. Esses são a luz do mundo e o sal da terra, o Minyan. Só que quando se fala de vestes brancas, como Jesus diz assim no verso 4, algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão em branco, porquanto são dignas disso. Você e eu já pensamos no branco e atrelamos a santidade, ser santo. Só que não é sobre santidade que Jesus está falando. Jesus está falando sobre falsidade, verdade, relacionamento de morte, de vida. Jesus está falando sobre não se prostrar diante da mentira, não se deixar levar por nada disso.
E este branco, na verdade, fala da verdade, da sinceridade. Então, esses que são verdadeiros, sinceros, andarão do meu lado. E aí eu aprendo com Jesus. Se eu não puder ser o que eu sou, você não, na tua frente, você não serve para ser meu amigo. Se eu não puder ser o que eu sou, se eu tiver que vestir uma máscara para você, tipo assim, aí fulano está chegando, arruma tudo aí, ajeita tudo aí, e coloca aquela máscara, pronto, aí é a família perfeita. Se eu não puder ser o que eu sou, você não serve para ser o meu amigo, não serve para frequentar a minha casa, não serve para conhecer a minha vida, não serve para me seguir nas redes sociais, você não serve. Porque há falsidade, não há verdade. Para estes que não dobraram o joelho à falsidade, Jesus ele faz uma promessa no verso 5 do Apocalipse 3 e diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Repito, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aí, eu me imaginei chegando no céu. E eu me imaginei, e se o céu for como João escreveu, sabe que tem muro? Porque a ideia do muro é a ideia de proteção. Então, para que vai ter muro lá no céu, se não tem ladrão? Então, eu não sei se a Nova Jerusalém, o céu ele vai ter muro. E se tiver muro, irmão, se tiver um portão lá, tenta imaginar no dia do arrebatamento a fila que vai ser para entrar naquele portão. Você pegar a senha, tenta imaginar o tempo que vai ser para entrar naquele lugar. Então eu não sei se vai ter muito muro, eu não sei se vai ter muito portão lá no céu. A única coisa que eu sei é que se tiver um muro e eu passar pelo muro, eu passar pelo portão, eu entrei do outro lado, eu vou falar para o anjo, mano, fecha aí agora esse portão, porque vai que o divino desiste da ideia e me dá um empurrão para fora. Eu cheguei, então vamos garantir a entrada. Fecha esse portão. Aí eu fico imaginando Jesus me recebendo, aí Jesus vem, com todo sorriso, abraço. Jesus é muito carismático, Jesus não é aquela pessoa fechada, né, de semblante nervoso. Não, Jesus é bem carismático. Então Jesus vem, te abraça e diz assim, ó, bendito filho do meu Pai. Aí ele me abraçou desse jeito, e quando chegou lá ele começou a me apresentar os anjos, aí conversa com um, e nome de anjo é fácil, é tudo terminado em El, é Miguel, é Gabriel, é, e assim vai. E Jesus está apresentando assim, aquele monte de anjo para mim. Aí ele não apresentou o Gabriel é o mais famoso. Eu falei, mas cadê o Gabris? Aí Jesus fala assim, Gabris? Não, o Gabriel, que eu sou brasileiro, e brasileiro tem essa intimidade, entendeu? Cadê o Gabris? Aí ele me apresenta o Gabris, o Gabriel vem com tudo numa velocidade da luz, que Jesus o chama, rompe a velocidade da luz, chega ali rapidinho, eu apresentei, eu falei, puxa, mano, você é famoso lá na terra, tem gente que te vê o tempo inteiro lá na terra, vem mais que Jesus. Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo lá, e assim vai, é Gabriel o tempo inteiro, você é famoso lá na terra. Mas aí eu falo para Jesus assim, mas tem um que é guerreiro, né? Que lutou lá com o príncipe da Pérsia, lá na oração de Daniel. Não tem um cabra desse aí? Um cabra macho? Não tem um desse? Tem o arcanjo Miguel. Então, deixa eu falar com ele. Aí eu conheço o arcanjo Miguel, malhado, fortão. E eu troco uma ideia com ele. Aí eu falo para Jesus assim, mas Jesus, não tem uns bichos esquisitos não aqui no céu? Bicho esquisito? É aquele que se revelou lá no livro do Ezequiel lá. O cara tem 4 caras. Uma é de águia, outra de boi, outra de homem, outra de leão, 4 caras o cara tem. É um tal de ser vivente que é cheio de roda ao redor dele, cheio de olho. Só revelou isso para o profeta Ezequiel lá. Esse bicho aí, eu queria conhecer esse cara para ver se ele é medonho, feio mesmo. Aí Jesus fala, o ser vivente, tá bom, vamos lá. Aí Jesus me leva para conhecer o ser vivente. Aí quando eu chego lá no ser vivente, esses caras estão flutuando lá no céu, cheio de roda, parece Saturno, cheio de olho, como descreveu Ezequiel. Aí quando eu olho para aquele, eu falo, Ave Maria. Eu achei que era só no inferno que tinha coisa feia na terra. Não tem no céu também?
Aí Jesus fala assim, mas agora vamos lá falar com o papai. Eu falei, vamos conversar com o pai? Então eu vou conhecer o papai? Vamos lá na sala do trono. Aí cheguei lá na sala do trono para conversar com o papai. Aí eu entro para conversar com o papai está sentado. Aí Jesus fala assim, pai, esse aqui é o Rodrigo. Rodrigo de onde, meu filho? É o Rodrigo lá de São Miguel Paulista. São Miguel Paulista? Não, pai, eu não vou entrar em detalhes agora, mas é tipo assim, que nem Belém, ninguém dá nada, entendeu? É escondido, é a menor de todas, mas é de lá, ele é da Igreja Batista Atos lá. Tá, então quer dizer, Rodrigo, que você é o falsão? Eu não entendi, divino, como é que é essa história aí, eu sou falsão? Não é você que, lá na Igreja Batista Atos lá, era que nem Sardes, mas relações de mentira, oportunista, falsa, hipócrita. Você não é daquela igreja lá? Jesus, mas eu cheguei aqui, né? Aí o pai fala assim, meu filho, você chegou aqui, se chegou é porque você ouviu a mensagem pregada no dia 29 de junho, na Igreja Batista Atos do ano de 2025, quando o pastor falou sobre falsidade e mentira, e você se arrependeu e se converteu do seu mau caminho. A gente vive mentiras, máscaras, e trata isso de um modo muito vulgar e muito popular, como se não tivesse interferência na nossa comunhão com Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, é sério. Deus não tem parte com mentira, com falácias, com hipocrisia. O mínimo que Deus espera de nós é verdade, com educação, sinceridade, relacionamento sadio. Se não for para agregar, não vem para atrapalhar. Se não for para construir, não vem destruir. E é para isso que eu tenho orado na nossa igreja, nessa nova fase da nossa igreja, como Igreja Batista Atos. Eu tenho orado para que as escamas dos nossos olhos caiam. Eu tenho orado para que Deus revele o mal de nós mesmos. Eu tenho orado para que Deus mostre para mim e para você o quanto podemos ser tóxicos e danosos. Eu tenho orado para que Deus nos livre do mal, mas não o mal que podemos receber apenas, mas o mal que podemos fazer, o mal que podemos ser. Eu tenho orado para que sejamos Martinho Lutero aqui em São Miguel Paulista. Eu tenho orado para que Deus use esta igreja, e por que não, para trazer um avivamento para o Brasil, a começar de nós aqui, pequenos. Ninguém está vendo, ninguém conhece, ninguém enxerga, mas Jesus pode nos usar para trazer a verdade do reino de Deus para essa nação, para trazer o avivamento para essa nação. Eu tenho orado para verdadeiras conversões, é para isso que eu tenho orado para que sejamos um Miniã, o remanescente com a qual Deus pode contar, para que o reino dele se espalhe por este mundo. Deus os abençoe.